Bom dia, alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daniele e vou mediar a aula da professora Andréia Paulon. Seguinte, a nossa aula de hoje tem como título Contação de História 2, ok? O tema da nossa aula é, coloca na tela, obrigada, o gênero textual conto. A habilidade do currículo, a Andréia adora colocar habilidade grande para eu ter que ler. Analisar em textos narrativos, ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentidos decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas empregados. Expressões conotativas e processos figurativos de uso de recursos linguísticos gramaticais próprios a cada gênero narrativo. Bom dia, Andréia! Bom dia, Dani. Bom dia, 7º. Bom dia, alunos. Bom dia, professores. Vamos aos objetivos da aula. Explorar o gênero textual conto e os elementos da narrativa. Explorar estruturas linguísticas, identificando os termos essenciais da oração e identificar e classificar os verbos quanto à predicação. Ó, mais uma aulinha hoje para uma revisãozinha, hein? Ok? Antes de começar a aula, nós vamos ao levantamento dos conhecimentos prévios, ok? Vamos lá? Pode colocar o próximo dos conhecimentos. Quem que está aí com... Foi. Ó, vamos lá. O conto é uma narrativa. Quais são os elementos que compõem a estrutura de uma narrativa? Tá fácil essa, hein? 2. Quais são os termos essenciais da oração? Essa também, nós já falamos deles ontem. E a terceira, quando o enunciado é uma oração? Vamos lá? 2 minutinhos no chat. Coloquem o número da resposta para não confundir aqui a Dani, ok? Até mais. Dani, tem respostas? Temos vários. Eu tinha colocado uma bem bonitinha aqui, mas fugiu a resposta. Então, seguinte. A Maria Nage. História e narradora, ela colocou a 1. Pedro Henrique, parágrafo, personagem. A Dandara, narrador, personagem, parágrafo. Samuel, narrador e os personagens. Maria Eduarda, sim, poucos personagens. O João Pedro, personagem, tempo, espaço, narrador, enredo. Boa. E aí? Por aí, ideia. Tá. Ó, o último, quem foi? O último, João Pedro. A Rebeca também colocou essas coisas. Tá. Então, João Pedro e Rebeca chegaram mais próximo, hein? Acho que colocaram até... Tinha uma perfeita, só que na hora que eu fui anotar, sumiu. Ok. Os outros colocaram também, o que faz parte, esqueceram algumas coisas, mas tudo bem, vamos lá. Então, é só para citar agora, a gente não vai ficar repetindo a mesma coisa sempre, senão a gente não sai do lugar. Certo? É só para vocês relembrarem. Então, quais são os elementos da narrativa? Você precisa de personagens, você precisa de tempo, você tem um espaço, você tem o foco narrativo, que é o narrador que você vai observar lá, se ele é personagem, se ele é narrador-personagem, se ele é narrador-observador, se ele é onisciente. E você também tem o próprio enredo, né? Acho que o João Vitor colocou e você falou, a Rebeca também, que é a própria história. Esses são os elementos da narrativa. E a gente também, quando analisa, a gente analisa os elementos internos aí, né, da narrativa, que aí os internos são o quê? Aí a gente vai falar de desenvolvimento, de apresentação, desenvolvimento, de clímax e de desfecho, certo? Mas o que eu pedi eram esses 5 primeiros aí que nós falamos. Tá? Só para a gente entender, só para a gente reforçar por que é uma narrativa, né? Porque contém esses elementos, ok? E a segunda, quais são os termos essenciais da oração, Dani? A Yasmin colocou, tem que ter verbo. O Samuel colocou sujeito e predicado. A Rebeca colocou sujeito e predicado. Boa. Andrew, sujeito e predicado. A Ana Júlia colocou verbos. Alguns escreveram oração. Tá, então vamos lá. E outros, vírgula. Opa, então, alguma confusão aí, vamos lá. Termos essenciais da oração que a gente tem visto o tempo todo aqui.
a gente tem falado de sujeito e predicado. Esses são os essenciais, ok? A gente tem focado nas últimas aulas o predicado, mas temos essenciais, sujeito e predicado. E quando o enunciado é uma oração? Nós começamos, a primeira aula que nós começamos a falar sobre isso, eu coloquei uns exemplos na lousa, lembram? A gente colocou, por exemplo, silêncio, atenção, que eram frases, né? Porque eles não têm verbos. Quando eu coloco prestem atenção, façam silêncio, daí eu já coloquei verbo, então eu já tenho oração. Então, para eu ter uma oração, eu preciso ter um verbo. Então, a oração é um enunciado que gira em torno de um verbo. Tudo bem? Então, quando o enunciado é uma oração? Quando há um verbo ali. O João Pedro colocou, quando tem verbo. Isso. Agora a Alice colocou, quando há sujeito e predicado. O Igor colocou, quando possui uma frase. Alguns colocaram, quando possui uma frase. Gabriel, é um enunciado. Quando há sujeito e predicado. Então, assim, gente, prestem atenção na pergunta. A Andréia vem falando disso há um tempinho. Dá uma olhada nas outras aulas, né, Andréia? Uma revisitada. Porque isso daqui é o básico para a gente começar a falar de oração, né? Se eu não sei os termos essenciais, se eu não sei o que caracteriza uma oração, como é que eu prossigo? Eu tenho que começar daí para prosseguir. Então, dá uma olhadinha no seu livro. Professor, reforce as aulas, que é muito, muito importante. Os professores que têm entrado em contato, né, que acompanham a gente nas redes sociais, eles têm dito, sim, porque que hoje eu estão achei acompanhando, eles um pouquinho que estão confusos utilizando nas as aulas. respostas. Embora quem tenha colocado que quando o enunciado é uma oração, quando há sujeito e predicado, acertou. Na verdade, acertou, né? Sim, porque toda oração só tem o sujeito e predicado na oração, ela compõe. Então, de certa forma, está certo, ok? A gente também está observando tudo isso, que é muito importante para nós, professores, a gente analisar o erro. Por que pode ter acontecido aquele erro? Isso também é interessante. Às vezes frase, a gente... né, Deia? Quando possui uma frase também. Isso. Porque eles lembraram, toda oração é uma frase, né? Isso. Mas, de repente, o que a professora quer com aquela pergunta? Ok? E prestar atenção nisso, então. Analisar aí como foi que aconteceu esse erro, né? Porque nem sempre a gente pode falar que é absurdo. Não. Houve um raciocínio aí. Então, vamos pensar, né? Para a gente saber de onde vai partir, então, para a aprendizagem, ok? Nós vamos agora ler um conto que se chama A Grande Festa. Vamos lá? À medida que os convidados chegavam... Espera aí, deixa eu colocar no meu aqui. Pronto, vou começar novamente. À medida que os convidados chegavam, o nervoso aumentava. Afinal, faltavam alguns últimos toques para a grande festa. Os refrigerantes estavam no gelo, os salgadinhos, aos poucos, iam para o micro-ondas. O bolo, que delícia de morangos, era a maior atração. Não havia convidado que deixasse de dispensar uma olhadela sobre ele. Ouviam-se gritos de crianças, choros de bebês, risadas de adultos, porque agora... tudo era festa. A fumacinha, liberada pela chaminé da churrasqueira, Papai Noel deve cheirar a carne assada. Instigava a vizinhança com aquele cheirinho apetitoso de carne na brasa. Tudo na festa era servido com fartura. Parecia não haver preocupação com desperdícios, fossem estes de salgadinhos, docinhos, refrigerantes. O que importava era a ótima recepção que se proporcionava aos convidados. De repente, apagam-se as luzes e o parabéns a você rouba o lugar dos comes e bebes. Puxa, agora é a vez dos morangos. Chega a dar água na boca. Tenho certeza de que os convidados estavam esperando ansiosamente por esse momento, tanto quanto eu. Mas a mim restava tão somente observar cada passagem da festa, sentado naquele muro úmido e debaixo daquele acanhado sereno. Vamos Andréia Paulon, tem que falar de quem é o texto? É meu. Esquece o principal. Esqueci. Obrigada, Dani. Eu juro que eu não ia falar mesmo. Nem lembrei disso. Ó, vamos lá. Vamos lá. Vocês perceberam que, pelo menos, eu tentei, né, fazer uma leitura assim, animada, mais animada no começo, para mostrar aí, para chegar nesse desfecho, ok? Então, eu não vou falar mais nada por enquanto, para nós irmos às perguntas, e aí a gente vai começar a questionar algumas coisas, né, Dani? Sim. Vamos lá. Primeira questão.
Quanto ao foco narrativo, o conto apresenta narrador observador ou narrador personagem? E a 2, quem são as personagens? Vamos lá? 2 minutos no chat. E aí, Dani? Vamos lá. A Amanda colocou narrador observador. Agora, a Gabriele, o Yuri, a Ana Júlia, a Ana Laura, o Gabriel, o Vinícius e muitos outros colocaram narrador personagem, tá? Ok. Uhum. Ah, e quem são as personagens? A Gabriela colocou aniversariantes e os convidados. Aniversariante e os convidados. O Roger, convidados e o narrador. Ok. Maria Eduarda, os convidados. O Vinícius, convidados e aniversariante. Alguns colocaram convidados e aniversariantes, outros colocaram convidados e narrador, já que eles colocaram que o narrador também era uma personagem, né? Uhum. Então, vamos lá. Ó. A primeira, então, é narrador personagem, embora a gente só consegue descobrir que ele é personagem, na verdade, lá no último parágrafo. Né? Quando ele fala tanto quanto eu, né? Ele, o tempo todo ele conversa com o leitor, mas no último ele vai dizer onde ele está. Né? Então, ele está lá, ele está participando daquilo, distante, mas ele está participando. Né? Então, narrador, personagem. E quem são as personagens? Nós colocamos aí os convidados e o narrador, no sentido assim, acho que até poderia ter colocado o aniversariante, mas como não aparece esse aniversariante... Ele só é mencionado, a gente só fala os convidados, tudo que ele fala é em relação aos convidados ali, né? E quem aparece mais ali. Então, ele vai dando as ações, mostrando as ações dos convidados, do que acontece. E o narrador. Então, são só esses dois, ok? Vamos lá. Próxima. Onde acontecem os fatos? Ó, percebam que nós estamos trabalhando os elementos da narrativa aí nessas questões, certo? Então, onde acontece? Já falamos do narrador, já falamos das personagens, agora lugar, né? Espaço, onde? Né? Isso, espaço. Onde acontecem os fatos? Questão 3. E na 4, em que momento do dia a festa acontece? Justifique sua resposta com elementos do texto. Veja, temos respostas? Temos muitas respostas, então vamos lá. Rafaela, Gabriela, Rebeca, Caio, Melissa, Bruna, muita gente. João Carlos colocaram na festa. Tá. A 3, tá? Onde acontecem? Na festa. Agora, em que momento do dia acontece? Eles não conseguiram justificar com o elemento. Na verdade, para não falar que não conseguiram, temos uma que a Júlia colocou à noite por causa do sereno. Nossa, que ótima. Uhum. Agora, a maioria colocou à noite, Melk, tarde da noite, mas eles não conseguiram, às vezes, mencionar e lembrar por quê. Tá. Então, vamos lá. Podem colocar as respostas para eles e eu vou comentando ao mesmo tempo. Pode passar o slide, por favor. Isso, vamos lá. Conferindo respostas. Onde acontecem os fatos? Os fatos acontecem numa casa, né? Era uma festa, sim, mas em que lugar? Aonde era a festa, né? Ok? Pois o narrador está sentado num muro, desejando participar de tudo que presencia. Gente, eu coloquei numa casa porque seria o mais assim, no meu conceito mais óbvio ser uma casa e não ser um apartamento. Tá? A Rafaela colocou na casa do aniversariante, onde está tendo a festa. Ah, muito bem. Que foi uma resposta que subiu por último. Ok. E a questão 4, em que momento do dia a festa acontece? Justifique sua resposta com elementos do texto. A festa acontece à noite, conforme justifica o trecho. Sentado naquele muro úmido e debaixo daquele acanhado sereno. Né? Então, o sereno a gente vai ter aí a partir do anoitecer, né? Se eu não estiver errada no que eu estou falando, certo? Próxima. Quem que acertou essa última? Você lembra o nome? Não, passou rapidinho aqui. Tá. Mas eu lembro que eu pontuei. Tá bom. Vamos lá. Questão 5. O narrador é personagem, mas a sua participação é à distância. Levante hipóteses agora, hein? Essa resposta é pessoal. Pode voltar para mim um pouquinho, só para eu falar uma coisa para eles. Como essa resposta é pessoal, façam como vocês fizeram ontem, que vocês deram uma alongada na resposta. Resposta elaborada, né? Isso, que ficou bem legal. Tá? Como é uma só que vocês vão alongar um pouco mais, então dá para fazer isso. Então, a questão 5, ó, o narrador é personagem, mas a sua participação é à distância. Levante hipóteses. Por que o narrador não participa da grande festa?
ok? E a 6, de que forma a autora tenta manter a atenção do leitor? Vamos lá. Vamos, eu me diverti bastante com as respostas. A maioria colocou, porque ele não foi convidado. Luiz, Michel, Richard, Kevin, entre outros, tá? Agora, eu amei a resposta da Natasha, que colocou, porque ele era um gato. Demais essa. E do Luiz, que contextualizou. Ele colocou, porque ele está confinado e não pode participar de aglomerações. Muito bom. Olha, eu tô falando, a gente já tinha comentado sobre essas duas respostas, né, que vocês colocaram. E achei muito legal essa do gato, porque não me passou pela cabeça em nenhum momento que fosse o gato, porque eu pensei em alguma coisa para começar, né, para fazer o conto, e eu pensei que fosse, sim, um morador de rua, né, um garoto que vive numa situação de rua. Eu pensei nisso, né, de estar ali com aquela vontade de participar, de não poder, de não ter dinheiro. O desejo pelo bolo, Isso, né? e é sempre dito, né, ao longo do conto, da fartura das coisas. Imagina na visão desse menino, né? Imagina os olhos brilhando, né? Mas jamais pensei num gato. Achei muito legal, porque isso pode me dar até ideias assim para continuar a história, né? Foi só um conto, mas me dá uma ideia. Muito legal isso. Natasha foi certeira, amei essa resposta também. E o outro, qual foi o outro? A 6, de que forma a autora... Não, o outro, o aluno que colocou... do que está confinado. O confinado foi o Luiz. Isso, o Luiz já trouxe para o nosso contexto atual. Não pode aglomeração. Se não pode, e o Luiz mostrou que respeitaria, né? Respeitaria a pandemia. Exatamente. Não foi Luiz na pandemia, foi já há tempo, hein? Vamos lá, a 6ª. De que forma a autora tenta manter a atenção do leitor? Alguém conseguiu? Sim, o Moisés colocou com os comes e bebes e o bolo de morango. Ele se atentou aos comes e bebes. O Gabriel contando o que está acontecendo. O Kevin contando com detalhes sobre a festa. Então, a Matheus também colocou contando com detalhes sobre a festa. Muitos colocaram. Temos uma resposta super comprida aqui da Juliana. O narrador pode ser uma pessoa que não seria amigo do aniversariante, já fez algo para o aniversariante, não foi convidado porque mora na rua, foi escondido em outra festa, entre outras respostas. Levantou várias hipóteses, bem legal. Tanto que demorou para chegar, porque ele escreveu muito. A maioria colocou os detalhes da festa, tá? A Jennifer contando os trechos descontraídos ao longo do texto. Pelas comidinhas. As comidinhas também me deixariam atenta lá. O bolo de morango que ela conta. Eu li esse texto antes, na verdade, né, Déia? E aí já deu vontade de comer o bolo. Já deu vontade de comer bolo. Vamos lá. Achei super interessante a forma como vocês foram colocando as hipóteses, porque aqui era uma resposta pessoal, então não tem uma coisa certa. Tem, assim, o que eu pensei, que não é o certo, é o meu conceito em relação a isso, foi a minha intenção. Então, por isso que não tem um certo, né? Mas como vocês têm esse conto, e por ser um conto, é um lugar específico, são poucas personagens, é um tempo curto, todas essas características do conto, certo? Então, para eu estender isso, para eu ampliar isso, olha, vocês me deram várias ideias. E é disso que a gente precisa. Imagina um desfecho, sabendo que era o gato. Nossa, um desfecho muito inesperado. Muito legal. E aí já vai até para um conto fantástico, né? Porque o gato, nossa, vai... Vai casar com a aula de ontem, não é? Que vocês acho falaram. que eles estão com o gato na cabeça ainda. Mas ficou super legal. Olha, achei ótimo o que vocês falaram. E de que forma a autora tenta manter a atenção do leitor? Que legal se vocês também observaram essa descrição mais detalhada. Então, a professora Dani vem falando bastante de gênero e de tipo textual nas aulas dela. Então, aqui, por exemplo, a gente pode usar aqui o que ela vem falando, né? Então, o texto narrativo, ela sempre coloca que ele é narrativo porque ele é predominantemente narrativo, até porque ele tem os elementos da narrativa, na verdade, também. Mas a gente tem uma parte descritiva importante, sim, nesse texto, né? Que vocês dizendo isso para mim, como eu sou autora, eu posso modificar agora a resposta também, acrescentar o que vocês disseram, né? Porque quando a gente analisa um texto de um autor, na verdade, a gente está fazendo perguntas a respeito daquilo e nem sempre foi exatamente aquilo que ele quis dizer. Na né? verdade, às vezes a gente pensa além. Quem foi que fez uma entrevista? Foi um desses famosíssimos aí da literatura
que chegou Foi a fazer... do Drummond, da Foi- pedra? Eu acho que foi o Drummond que chegou a fazer, e todo mundo falou, nossa, como Que você era foi aquela inteligente, pedra? você chegou a pensar. Ele falou, não, Era uma pedra. eu, eu pensei em algo super simples. Vocês que foram levantando hipóteses e pensando mais. Porque o texto, justamente, ele nos pega em um lugar de conforto, né? Uhum. Então, ele nos remete a alguma coisa, ele nos traz uma lembrança, ele faz pensar em algo. Esse é o legal da literatura, é eu poder imaginar, gente. É a gente ir além, Uhum. mesmo estando confinado. E A gente tudo vai na festa. Sim, e tudo que vocês disseram, o texto permitiu que vocês falassem. Então, a gente pode ir além desde que o texto permita. E o texto permitiu, então, corretíssimo. Eu coloquei na resposta, na questão 6, eu coloquei de que forma a autora tenta manter a atenção do leitor. E foi por isso que eu não quis colocar podcast, por exemplo, porque eu queria ler e queria que vocês estivessem observando o texto na tela. Eu coloquei a resposta porque a autora tenta manter a atenção do leitor por meio do diálogo entre o narrador e o leitor, que o tempo todo ele chama a atenção. E a entonação que você usou também, né, Andréia? Sim. Alguém colocou isso aqui. Ah, e a forma com que ela leu também, sim. Que faz, claro, isso é para vocês prestarem atenção que, eu vou chutar aqui, lógico, né? Mas talvez aí 70%, 50%, pelo menos 50% eu vou chutar, 50% do entendimento do texto está na entonação que você dá. E a entonação que você dá é porque você respeita a pontuação que está no seu texto. Então, olha a importância da pontuação. Né? Quando você coloca uma pontuação inadequada, você não vai imputar naquele texto aquela mesma, vamos dizer, musicalidade, aquele mesmo ritmo, certo? Então, prestem atenção. Olha, a pontuação é muito importante, hein? Vamos lá, próxima. Adorei essas questões de vocês, hein? As respostas. Vamos lá. Mais 3 questões. Ao chegar ao desfecho da história, qual foi o seu sentimento em relação ao narrador? Né? O que você sentiu? Se você se colocou no lugar dele, o que você sentiu? Coloca aí o sentimento para mim. Pode abrir o chat já, que eles Pode já abrir? vão respondendo, Ok, né? então vamos. A 8ª. O que você acha, aliás, você acha que pode haver uma crítica nas entrelinhas desse conto? Qual seria essa crítica? E a 9, você já presenciou alguma situação parecida? Se você presenciou, você coloca sim e coloca que situação que foi, mas bem simples, tá? Essa não precisa se estender, não. Tem alguma coisa da 7ª já, Dani? Eles estão puxando aqui as respostas, calma lá. Senti dó. Dó. Natanael. Felipe, senti dó. Guilherme, solidão. Liri, dó. Bárbara, tristeza. Larissa, me senti sozinho. Muito bem. O que mais? Depressão, solidão, tadinho. Tadinho, ainda tem um tadinho. Ó. Muito bom. Era essa a minha intenção, ó. Ok, acertaram essas daí. A 8, essa, né, na verdade. A 8. Você acha que pode haver uma crítica? O Guilherme colocou não. A 8, calma, que a 8 está subindo. Não. Não por quê? Não. Mas eles não estão justificando o porquê. Eles só colocaram não, Deia. Só colocaram não? E da última? Se já presenciaram, de repente aparece alguma aí na hora e a gente vai falando. Estão também na não. Não, deixa eu ver se tem. Não. Deixa eu ver se tem mais alguma. Situação parecida, não é igual. Você pode ter presenciado alguma situação que te levou a esse mesmo sentimento por conta de existir alguém que estivesse querendo participar de alguma coisa, comer alguma coisa e não estava tendo essa possibilidade, né? Diogo, sim, eu. Ele colocou na 9. Então, de repente, ele já passou por isso. Tá. Ana Carolina, sim. O no só aniversário. Não entendi. Às vezes as palavras saem trocadas. Então, vamos na 8. Olha, eu vou colocar as respostas para vocês do que eu achei, tá? Que poderia ser uma crítica. Foi nessa intenção que eu fiz o texto. Então, vamos lá. A primeira, a 7. Ao chegar ao desfecho da história, qual foi o seu sentimento em relação ao narrador? Dó, tristeza, compaixão. Né? E vocês colocaram bem, ainda colocaram depressão, alguma coisa parecida? Tudo bem. De qualquer forma, era tristeza, era dó, era compaixão. A 8ª. Olha só que eu coloquei
um talvez aí, hein? Então, não estou afirmando veementemente nada aí, né? Com aquele afinco, nada. Então, talvez uma crítica à abundância de comes e bebes, enquanto ao narrador é possível apenas o desejo de tudo que se passa naquela grande festa, né? Mas por conta de ter enfatizado o tempo todo a abundância de coisas que havia ali, né? E do jeito que ele foi falando, parecia até que ele estava participando de tudo aquilo de verdade, né? E ele estava só à distância. E se você já presenciou alguma situação parecida, era que se de repente... A Kayla colocou aqui, ó. Já comigo mesma. É horrível, mas foi porque eu mesma não quis participar. Ah, tá. Às vezes também, às vezes acontece sim. Vocês, às vezes, por uma... né, ficou melindrado, como alguém colocou lá, né? Ficou melindrado com a melhor amiga, fala, eu não vou àquela festa dela mais. E aí você vai, fica de longe, porque ela mora perto da sua casa, morrendo de vontade. E aí, bobeira, né, gente? A vida é curta. A Ana Júlia colocou assim, sim, quase sempre quando passo em frente a uma festa. Me nota, pronto, tá anotada, Ana Júlia. Vamos lá. Vamos lá. Próxima agora. Questão 10. Ó. Agora a gente chegou nas questõezinhas de gramática de novo. Releia o trecho. À medida que os convidados chegavam, o nervoso aumentava. Então, tem letra A e B para responder, hein? Letra A, identifique os verbos desse trecho. E a letra B. Os verbos identificados são transitivos diretos, transitivos indiretos ou eles são intransitivos? Ó, só tem A e B. Vou deixar aí 1 minutinho para vocês nessa A e B, ok? Vamos lá. Dani? Vamos lá. A Maria colocou chegavam. Na verdade, vários colocaram chegavam. A Júlia, a outra Maria, Maria Eduarda, colocou chegavam. Agora, a Júlia colocou chegavam e aumentava. Boa. Tivemos vários que colocaram chegavam. O Gabriel também colocou chegavam e aumentavam. Pedro, chegavam do verbo chegar, aumentavam do verbo aumentar. Boa, Pedro. Ó, vamos lá, então. Nós temos aqui o que nós chamamos, eu não falei sobre isso com vocês ainda, mas nós temos o que nós chamamos de período aqui. Por quê? Período composto, né? Porque nós temos 2 verbos, ó, entre o começo da frase e ainda o ponto que faltou um pedacinho, por isso que está esse sinal aqui para vocês. Até risquei a lousa. Esse é um período. E eu tenho 2 verbos aqui, ó, por isso o período composto. Olha só, o chegavam e o aumentava, certo? Então, essa é a resposta A. Quais são os verbos? Chegavam e aumentava, tudo bem? A B. Os verbos identificados são transitivos diretos, transitivos indiretos ou eles são intransitivos? Olha só, à medida que os convidados chegavam, o nervoso aumentava. Os convidados chegavam, o nervoso aumentava. Vamos lá, ó, vou colocar na outra tela aqui, ó. Essa daqui é até legal você reexplicar, porque eles ficaram divididos, tá, Deia? Então, a maioria vamos lá. colocou direto, mas tivemos as outras 2 respostas também. Tá. Como eu falei para vocês que nós temos aqui a questão de um período composto, né? Nós temos 2 verbos. Nós também temos, para cada verbo, um sujeito aqui, ó. Então, os convidados chegavam, o sujeito, os convidados, certo? O nervoso aumentava, sujeito nervoso. Eu não preciso fazer perguntinhas. Os convidados chegavam, já entendi o que aconteceu, ok? E o nervoso aumentava, a mesma coisa. Já entendi o que aconteceu. Tudo bem até aqui? O Guilherme e o Heitor intransitivos. Colocaram. Intransitivos. Okay? Gente, a gente vai precisar acabar por aqui, porque o nosso tempo está terminando. Então, prestem atenção, o sujeito está concordando com os 2 verbos aí, o que é singular e o que é plural, ok? Até a próxima aula. Obrigada, Dani. Obrigada, Deia. E obrigada a todos vocês. Beijo. Beijo, até mais, mais, Bom final gente. de semana.